Privilégio nós podemos estar aqui na casa do Senhor, sabendo que Deus, Ele é a razão maior de nós estarmos aqui. A gente ama muitos irmãos, eu creio que a gente deve se amar mesmo, porque é bíblico, mas a Bíblia diz que a gente deve amar mais a Deus, né? A gente está aqui por causa dele. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus ali em Efésios, capítulo 4. Amém? Todos os irmãos se colocarem de pé. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós estou pregando algumas mensagens nesse livro e ele é muito interessante, muito importante. Efésios 4, versículo 1. A palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, para que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age no meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar, amados? Feche seus olhos, vamos orar com o nosso Deus. Pai amado, Pai santo, mais uma vez, meu Deus, nós nos dirigimos à Tua presença, Pai, reconhecendo, meu Deus, o quanto nós somos dependentes do Senhor, Pai. Conhecendo, meu Deus, quanto a Tua graça, Pai, é maravilhosa, Pai, a Tua misericórdia, meu Deus, tem se estendido, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Meu Deus, lemos a Tua palavra, meu Deus, e sabemos que ela é alimento, Pai, para a nossa vida, Pai. E é Teu desejo que nós irmos compreendê-la, Pai, é Teu desejo que ela encontre, meu Deus, lugar na nossa vida, no nosso coração, meu Deus. Peço-te nos dá entendimento, Pai, nos dá capacidade, Pai, de discernir, meu Deus, a Tua vontade, Pai, expressa na Tua palavra, meu Deus, que ela venha edificar a nossa vida a cada dia, Pai. E nós venhamos, meu Deus, como aquele homem que construiu a sua casa na rocha, Pai, estar ouvindo, Pai, a Tua palavra, Pai, principalmente, meu Deus, estar colocando em prática, Pai. Pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, pode sentar. Amados, vou estar falando um pouquinho sobre a vida que devemos viver, que Deus quer que nós vivamos. Paulo está falando aqui à igreja sobre a unidade que a igreja tem que ter e o crescimento que isso vai trazer para a igreja. Então, antes de falar um pouco sobre isso daqui, quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo, Ele está interessado em como a igreja está caminhando, como a igreja está procedendo. Ele está preocupado, sim. E a gente vê isso, por exemplo, quando Jesus ele ora ali em João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Eu não vou ler toda a oração de Jesus. Se você ver
ali no capítulo 17 de João, você vai ver que Jesus Cristo ele faz uma oração. Faz uma oração para os discípulos, né? E ali nós estamos inclusos também nessa oração. Eu só vou ler o versículo 20, o 21 que eu tinha separado aqui, que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha só, Jesus orou por você. Você creu nele? Você veio a crer nele? Então sabe que Jesus está te orando por você lá atrás. Tá? Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é interessante? Jesus ele ora pela unidade da igreja. Ele ora pelos... Amado, quando a gente pensa em unidade não é todo mundo ser igual não, tá? Não é todo mundo pensar igualzinho, todo mundo sou lixo, todo mundo parecido. Não é isso que está falando. É porque, lógico, nós somos diferentes, né? Graças a Deus, quando ele imaginou, Deus me livre se eu acordasse do lado e depois tivesse meu rosto. Isso é um bicho. Aí é castigo, né? Então o que acontece? Deus não está muito preocupado que a gente fosse tudo tijolinho. Tanto é que nós não somos comparados com tijolos, né? Tijolo é tudo formatado, é tudo igual. Mas a Bíblia, Pedro diz que nós somos como pedras, né? E pedra, para se encaixar, você tem que lapidar ela, tem que aparar as arestas, senão não encaixa. Então é interessante, nós somos comparados com pedras vivas, que vão sendo ali edificadas numa casa espiritual. E é interessante que quando nós lemos isso aqui, quando a gente pensa em unidade, e por que Jesus fala sobre isso? Olha, você já parou para pensar que, eu vou ter que colocar algo aqui, ó, para que a igreja faça a diferença, é preciso que haja unidade dentro da igreja. Não é unanimidade de tudo, mas unidade. E é interessante que, se a gente for pensar, o que é mais difícil para que haja unidade? Qual que é o problema para que não haja unidade? Somos nós, né? É o ser humano. Para que a gente tenha unidade, ele ora para isso. A gente vai ter que viver da maneira como ele quer que nós venhamos a viver. E nesse viver nós vamos nos relacionar com outras pessoas. E a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, e no caso aqui, Jesus está orando pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, quando ele diz que eles sejam um, como ele é com o Pai, para que, e sejam um em nós também, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você já parou para pensar que a maneira como eu me relaciono como cristão, os meus irmãos, isso pode evidenciar para as pessoas a Jesus Cristo, de modo que elas venham a crer ou não. Então imagina, quando Jesus Cristo ele fala, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vós os amarem. Para pensar? Ele está dizendo que o nosso relacionamento, ele vai expressar, ele vai deixar muito claro lá fora quem é que nós seguimos, de quem nós somos discípulos. E aí quando nós chegamos aqui nesse texto que eu li, Paulo, ele é preso duas vezes, amado. Ele é prisioneiro de Cristo e prisioneiro por causa de Cristo. Ele se considera prisioneiro do Senhor. Ele pertence ao Senhor, ele não quer largar do Senhor. Mas ele também está preso por causa do seu amor ao Senhor, tá? Por pregar o Evangelho. E lá, da cadeia, ele, quando manda essa carta, ele está falando assim, olha gente, eu suplico, eu rogo para que vocês vivam uma vida diferente. Como assim? Olha só, para que a igreja faça diferença, é preciso que haja unidade. Unidade entre pessoas começa com relacionamento. Relacionamento é uma coisa muito fácil. Alguém acha que é fácil relacionar com todos, qualquer pessoa? Tem gente que é fácil, né? Tem gente que é tão fácil se relacionar, mas tem gente que não é fácil. As pessoas são diferentes. Nem todo mundo vai gostar de você. Não seria se todo mundo gostasse da gente, mas todo mundo gosta da gente? Todo mundo concorda com a gente? Todo mundo pensa igual a gente? Não pensa. Se a pessoa olhou para você e fala, não fui com a sua cara, por quê? O que eu te fiz? Não nada, mas é que eu não gosto de você. E aí? Não estou falando que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Então relacionamento é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, quando Paulo ora para que
eles vivam de modo digno, ele também pede pela unidade. Por quê? Unidade é uma das coisas mais difíceis de se conquistar. Por exemplo, o povo brasileiro, aqui no Japão, é muito unido, não é verdade? Amém? Ô gente, ninguém vai falar amém? Todas as pessoas são bem unidas, de modo geral, no mundo, né? Por isso que não existe miséria, né? Por isso que o mundo está uma maravilha, amém? Não, não é. Então, a gente, uma das coisas mais difíceis de se ver é a unidade. As pessoas são diferentes. Para que a igreja atinja o propósito de fazer diferença, é preciso que a gente entenda um pouquinho sobre isso. Como é que a igreja pode andar em unidade? Então, Paulo ele fala algumas coisas aqui para nós. Primeira coisa que eu vou colocar, a unidade, ela depende de Deus, da ação de Deus? Sim, mas também depende de algumas ações que nós temos que ter. Então, a unidade vai depender também da nossa conduta, da maneira como nós vivemos. E Paulo diz o seguinte: olha, eu rogo que vocês andem de maneira digna da vossa vocação, que vocês vivam uma vida digna de quem foi chamado por Cristo. Como assim chamado? A gente foi chamado por quê e do quê? O que significa esse texto chamado? Essa vocação que Paulo está falando. Se a gente olhar para o livro de Efésios, você vai ver que antes Paulo disse que nós não éramos nem povo de Deus, que a gente estava separado da comunidade de Israel, que nós éramos alheios das promessas de Deus, que nós estávamos sem Deus no mundo e sem esperança. Ou seja, houve uma época onde nós não conhecíamos a Deus, houve uma época onde nós não caminhávamos com Deus. Isso ele está falando. É lógico que tem muita gente que ainda não caminha com Deus, mas Paulo está escrevendo para a igreja. Então ele está falando: olha, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação que fosse chamado. Gente, vocês viviam uma vida antes de conhecer a Deus de uma maneira. A partir do momento que você conheceu a Deus, você não pode mais viver da mesma maneira que você vivia antes de conhecer a Deus. Aí alguém pode pensar: mas mesmo antes Deus está ali, sei lá, tem gente que acha que conhecer a Deus é se tornar simplesmente protestante ou evangélico. Meu amado, não é simplesmente ter um nome, porque qualquer um pode se rotular, qualquer coisa. O nome não define se realmente a pessoa crê naquilo ou ela segue aquilo. Por isso que Paulo está falando: olha, andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Não é ter um nome, é ser cristão, é caminhar como cristão, é viver como cristão. E de repente a pessoa pode pensar assim: mas mesmo antes de ser cristão, eu tinha uma vida moral correta, eu era uma pessoa ética. Não tem gente que tem esse tipo de pensamento? Eu era uma pessoa ética, eu não fazia mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho. Tem gente que pensa: eu não tenho vícios, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Fala a verdade, eu não sou a melhor pessoa, mas tem muita gente que olha que eu. Então tem gente que tem esse tipo de ideia. Então, quando Paulo fala de viver de modo digno do Evangelho, ou da vocação, do que nós somos chamados, significa viver diferente da vida que nós vivemos antes de conhecer a Deus. Viver uma vida simplesmente moral e eticamente correta não significa que eu estou vivendo o Evangelho. É lógico que o Evangelho vai produzir isso sim na vida da pessoa, transformação, mas não é simplesmente, amados, uma atitude adquirida por comportamento, porque aprendeu, né? Tem gente que até, olha, é lógico que nós não somos animais, não no sentido irracional, né, da palavra, né? Mas se você pega um bichinho lá, um cachorrinho, um gatinho, você não treina ele? Uma aluna minha falou assim: tem um programa que o camarada, né, tipo Supernanny, não sabe que bicho, né? Que o camarada vai lá na casa do indivíduo, lá tem o animal dele, o cachorro, o gato, e depois de um tempo ele faz o trabalho do sugoi. Ele consegue assim domesticar o bicho, vamos dizer assim, né? Consegue treinar o bichinho para ele, né, agir da maneira que o dono quer que ele age. Ou entrar na casa, ou fazer as suas necessidades ali na caixinha. E é ensinado. E ele não pensa como em você, mas ele aprende a se comportar de uma determinada maneira. Quando Paulo está falando de viver de modo digno, não é simplesmente uma questão de comportamento, mas é viver de acordo com aquilo que aconteceu na nossa vida. Antes nós não conhecíamos a Deus, antes nós não tínhamos os padrões de Deus na nossa vida. Depois que nós conhecemos a Deus, nós somos chamados para viver uma vida diferente. Eu já não vou viver, eu não vou ser bom, vou fazer coisas boas, simplesmente porque eu sou bom, porque eu vou para o céu, porque eu amo. Não, alguma coisa vai mudar. As motivações, as razões de tudo que eu faço já não é por causa de mim, já não é por causa dos outros, é por causa de Deus, por causa da minha relação com Deus, por causa daquilo que aconteceu
treinado, ou porque o pastor diz agora você é crente, tal, uma listinha, acho que pega uma lista, ó, não pode isso, não pode, não é isso. Não é esse tipo de... Mas é simplesmente a exteriorização, olha, eu falo difícil, exteriorização, nossa, vou usar ela só essa vez, tá? Daquilo que está lá dentro. É sair para fora aquilo que aconteceu lá dentro. Deus mudou o teu coração. Deus fez com que você agora amasse a Ele, amasse ao próximo, não tivesse mais vontade de viver no pecado. É um chamado não só para deixar o pecado, mas é um chamado para viver uma vida para Deus, uma vida santa. É disso que Paulo está falando, gente. Como cristãos, como alguém que um dia foi chamado, você não pode viver como se você nunca tivesse conhecido a Deus. Ou diferente. Não seria muito estranho nós falarmos assim para a pessoa: nossa, aquele irmão é uma bênção, né? Que bênção, irmão, pena que mente, mas é uma bênção. Pena que mente, não paga suas contas, né? Não ajuda ninguém, cada um por si, Deus para todos, na mente dele, mas é uma bênção. Eu acho que é meio estranho, eu acho que não encaixa, né? Como é que ele pode ser uma bênção, mas continuar vivendo no pecado, enganando as pessoas, ou fazendo coisas que é totalmente contrário àquilo que a gente imagina que acontece na vida de alguém que conhece a Deus? Porque a partir do momento que alguém conhece a Deus, alguma coisa vai acontecer de diferente na vida dessa pessoa. Vai mudar. Vai mudar. E isso vai se externar. Por exemplo, quando Zaqueu conheceu Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo reconheceu que ele realmente havia recebido salvação? O que ele fez? O que ele falou? Olha, esse irmão é salvo, que você viu agora? Olha só, ele levantou a mão e fez a oração do arrependimento. E aí ele disse: agora eu recebo a Jesus. Eu estou falando que não devemos fazer, sim, lógico que nós vamos levar as pessoas a orar, mas se ela fizer isso sem ter mudado nada no seu coração, meu irmão, ela está apenas repetindo algo que eu estou dizendo. Jesus reconheceu que Zaqueu havia se arrependido quando Zaqueu, que era o cobrador de impostos, ele se levanta no meio de todo mundo, as pessoas, e ele diz o seguinte: olha, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Imaginou? Um político levantando lá na secretaria: olha, gente, tudo que eu tenho, vou dar metade do povo. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais, 5 vezes mais, sei lá, 10 vezes mais. Olha, você imagina Zaqueu falando isso? Imaginou Zaqueu? Será que Zaqueu tinha roubado alguém? Será que Zaqueu tinha usado da sua posição para tirar vantagem pessoal? Eu acho que não. Do mesmo jeito que isso não acontece no Brasil, no meio político. Não, isso é lenda urbana. É coisas que se inventam por aí. Eu acho que a gente sabe que não estou falando que todo mundo é desonesto. Pode ser que tenha gente honesta, sim. Mas, de modo geral, a mesma ideia que nós fazemos, por exemplo, de um político que é corrupto, era a ideia que eles faziam de Zaqueu, dos cobradores de impostos, gente ruim, gente corrupta, gente que fazia mal. Quando Zaqueu fala aquilo, o que Jesus diz? Hoje houve salvação nesse lugar. Eu não falo muito de Zaqueu, porque o pessoal que fala assim: você se identifica com Zaqueu? Então eu falo de Zaqueu, mas Zaqueu, ele foi salvo não foi porque ele deu os seus bens. Aquilo, meu amado, foi apenas sair para fora. Se externou algo que tinha acontecido dentro de Zaqueu. Zaqueu entendeu. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados, daquilo que tinha feito, e ele quis realmente reparar. Por quê? Não é porque Jesus era multilábia, não. Não estou falando que não era, não Jesus, mas é porque ali ele entendeu o que é o Evangelho. A vida dele mudou. Eu imagino que estivesse lá e eu faço a biblisca, porque só Jesus mesmo faz um negócio desse. Só Jesus. Por quê? Dinheiro é um negócio que tem gente que, meu amado, é tão apegado que se deixar vende a sogra, vende a mãe. Não, sogra vende fácil. Mas às vezes vende a mãe e tudo mais por causa disso. Não é verdade? Então, quando eu leio aqui que Paulo falando desse modo digno da nossa vocação, eu não consigo imaginar: nossa, Zaqueu aceitou Jesus Cristo.
Tudo bem, pô, eu aceitei Jesus, Deus, eu te aceito, peço perdão, o que eu fiz lá, eu sei até porque que eu roubei, Senhor, mas olha, passado é passado, né? Vamos daqui para frente, esquece, ficou lá atrás, não dá para fazer mais nada. Não foi essa atitude de Zaqueu. Ele sentiu-se muito incomodado, falou, eu errei, eu tenho que reparar o que eu puder fazer para reparar com o que eu fiz. Quando você imagina Zaqueu chegando na casa de alguém e falou, não, eu vim devolver. Como assim devolver? Então, porque eu te roubei, cara. Eu me apropriei devidamente do que era teu. Por que eu estou usando isso de exemplo? Estou usando a ilustração da própria Escritura. Porque Paulo fala a eles, gente, vocês não podem andar mais como antes, quando vocês não conheciam a Deus. Vocês têm que andar uma vida que reflita realmente a vida de alguém que foi transformado por Deus, que é digno daquele evangelho que lhe foi pregado. O chamado, nós somos chamados para viver que tipo de vida, amado? Venha para Jesus, não serve de nada não, é assim mesmo. Deus é bom, me perdoa, foi isso? Não, nós somos chamados para ser santos. Não é o que Jesus disse? Sede santos, porque eu sou santo, não é santista, santo. Sede santos, porque eu sou santo. Deus espera que a gente seja santo, que a gente venha se parecer com Ele. Essa nova vida era marcada por novos valores. Porque antes eu pertencia ao reino que não era de Deus, e agora pertence ao reino de Deus. E lógico, se você está no reino, tem valores e tem normas diferentes, e o reino de Deus é muito diferente do reino das trevas. Então nós vamos, como cidadãos do reino de Deus, nós vamos ter que realmente aceitar esses padrões de Deus para a nossa vida. Não dá para a gente servir a Deus e viver como quem não conhece a Deus, ou como quem faz a sua vida o que quer. E Paulo está falando para eles, vocês não podem viver de qualquer jeito. Por quê? Coisa mais triste é quando a pessoa usa o cristão como exemplo de coisa ruim, não é? Pô, o cara tem que ser crente. Aí é duro, não é? É horrível, por quê? Porque aí quer dizer, então ele tem um conceito ruim do que é ser cristão. Por isso a importância do testemunho, da maneira como nós vivemos. Mas não é testemunhar só, não vem comigo que vai dar uma. Não é testemunhar simplesmente para parecer para os outros que nós somos bons ou santos ou qualquer coisa desse tipo. Não. É desejar realmente que Deus nos capacite a viver a vida que Ele espera que nós vivamos. Que Ele transforme a nossa vida, para que seja natural. Né? O cristão não pode ser um ator, né? Crente, fazer teatro na igreja é outra coisa, mas aquele que interpreta o papel, né? Interpreta o papel cristão, ou seja, eu sou cristão para os irmãos, eu sou cristão para minha esposa, para os meus filhos, para quem está lá fora, mas e para Deus, que está vendo, me vendo, te vendo, quando ninguém está te vendo? E para Deus, que conhece o mais profundo do teu coração, da tua vida. Será que Deus Ele nos vê como alguém que está vivendo uma vida digna de alguém que foi chamado para caminhar com Ele? Então Paulo estava pedindo para a gente, olha, viva dessa maneira. Mas como é que é essa vida dessa maneira? Que Paulo está falando com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Meu amado, andar com humildade. Quem é humilde aqui? Levanta a mão. Ô gente, tudo orgulhoso, sempre. Não é? Se alguém levantar, já perdeu o título, né? Mas é fácil ser humilde. Ó, não vai confundir humilde. Tem gente que acha que sou muito humilde. Não é ser humilde. Não, o que é ser humilde? Não é? Qual a ideia de ser humilde? É uma palavra que é bonita, né? O significado é bonito, mas ela não é tão simples. Aquele que é humilde, o maior exemplo de humildade, de mansidão, não é Jesus Cristo? Ele falava que era humilde, manso e humilde de coração. Jesus Cristo não era Deus? Ele fez disso com motivo, olha, sou Deus, respeito. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E tomando a forma de servo, de homem, né? De servo, se humilhou até a morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Sabia que Deus tem um problema, meu amado, com orgulho? Ele está falando hoje na aula ali, temos lá um exemplo. Deus tinha se revelado a Paulo de maneira tremenda, né? E Deus deixou uns fiozinhos
vida de Paulo, para que ele nunca se ensoberbecesse, nunca se tornasse orgulhoso. Sabia que é muito fácil se tornar orgulhoso? Por exemplo, você fez algo bem feito. Chega alguém assim, ô meu irmão, parabéns, glória a Deus. Glória a Deus. Mas é muito fácil a gente se achar. Quem não tem humildade, às vezes se considera superior aos outros. Quem não tem humildade, às vezes trata os outros, talvez não diretamente, mas na maneira de tratar com os outros, pode se sentir que está acima dos outros. É interessante quando a Bíblia fala sobre a atitude de Jesus, se você olhar um pouco antes, assim, olha, cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Tem de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, mas ele se humilhou e se fez igual a nós, sem pecado, claro, né? Mas igual a nós. Você imaginou, meu amado? Jesus, ele sai de uma posição e vem ser que nem a gente. Pô, isso, vou pensar, isso é humilhante para um Deus todo-poderoso. Tomar a forma do ser humano, lógico, sem pecado, mas se limitar à condição humana. Não é uma coisa sua, se a gente for pensar. E vem para servir. Não veio ainda para ser servido, mas para servir. Ele tem que ser servido, não é? Mas ele veio para servir e dar a sua vida por nós. Para a pessoa fazer isso, tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Senão acontece como aquele irmão que a irmã falou assim: ô meu irmão, dá para você limpar ali o vidro para mim? Esse não é o meu ministério. Meu ministério é pregar o evangelho. É? Aí a irmã falou umas verdades bíblicas. Dá um pano aqui, irmão irritante. Limpou lá, murmurando. Meu amado, quem não está disposto a servir, não serve. Para servir, não serve para servir a Deus. Quem não tiver humildade, não serve. Eu lembro quando a gente foi num estudo, e aí o pastor, que ele é cantor também, ele tinha dado estudo, ele falou que logo que ele gravou o primeiro CD, e tipo assim, ficou conhecido, tudo, foi convidado para ir num seminário não, acampamento. Sabe acampamento? O Brasil tem aqueles acampamentos, chácara, e várias igrejas, né? E muita gente, lá quase 1000 jovens, aquele negócio, ele foi convidado para ser o preletor. Né? Olha, preletor. Chegou lá um dia antes, aí foi comer, vai lá, pega o prato, aí a irmã estava lá servindo, um dia antes, foi lá arroz, macarrão, feijão, não sei o que mais, um pedaço de melancia, tudo um prato só. Então, não sabe o que é? Né? Estava no Rio de Janeiro, então está aqui. Paulista é meio assim, enjoadinho, né? A gente assim não come assim tudo prato. Faz de conta que hoje você é carioca e come tudo. Vai lá o irmão, né? Seu prato, né? Meio desolado, aí tá, comeu tudo, não comeu tudo. Depois vem entregar o prato, o resto de comida. E aí escuta a irmã, né? Com a senhora, tanta gente passando fome, ninguém jogando comida fora. O irmão já virou, mas não é possível, estão de brincadeira. Aí no outro dia vai ministrar. Ministrou, ele pensou, a gente ela não sabe quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Aí ministrou tudo, aí chegou a hora do almoço, aquela fila lá pra comer, aí pensamento, nossa, o último a pegar, talvez ela tá meio fria a comida, né? Mas eu, como o preletor, provavelmente, daqui a pouco vão me chamar, me colocar num lugar, numa mesa, eu vou sentar ali e me trazer a comida, porque eu sou o preletor. Irmão! A irmã que provavelmente ela vai se desculpar, né? Pela maneira do trator. Seguinte, olha, tem um problema aqui e eu vou ter que sair um pouquinho. Dá pra você ficar pegando o tiquete do pessoal? Tá? Não é possível. Tinha uma coisa que está errado. E ia ministrar à tarde. Chega à tarde, ele foi orar antes de ministrar. E sabe o que Deus permitiu? Ele falou por que Deus permitiu isso. Foi lá orar, e aí Deus me disse com as mãos: olha, meu filho, se você não pode fazer isso para mim, você não pode estar na frente ministrando. E aí ele entendeu. Deus permitiu, por quê? Porque naquele momento, como tudo estava sendo abençoado, era muito arriscado eu começar a me achar que eu era melhor que os outros irmãos, que eu era mais especial, que eu estava numa posição mais privilegiada. Então Deus permitiu
que aquilo acontecesse comigo, para que eu baixasse minha bola, né? E para que eu tivesse humildade. Eu não achasse. Então foi uma permissão de Deus. Por quê? Quem não é humilde, irmão, não quer servir. Quem não é humilde, despreza os outros. Como teve uma pessoa que disse assim, olha, não tem ninguém que tem condição de ministrar para mim. Por quê? Porque o camarada conhecia muito das Escrituras, então ele achava que um irmão mais simples, ou que não tivesse tanto estudo, ou que não conhecesse tanto as Escrituras como ele, ou que talvez nem soubesse montar um sermão de uma maneira ali, tudo bonitinho, que Deus não poderia usar aquele irmão para ministrar para ele. Isso é soberba. Isso é orgulho. Por mais que talvez lá o sermão não seja lá tudo estruturadinho, mas Deus pode usar num momento do sermão uma palavra, uma coisa, para falar no coração, para edificar. Se a gente não tiver humildade de receber, né, aquilo que os outros têm, porque Deus dá dons a cada um para a edificação do corpo, meu irmão, acabou. Não é verdade? Acabou para nós. Então nós vamos aqui que Paulo fala, olha, vocês têm que andar com humildade, com mansidão. Moisés era manso. Pessoa que é mansa, que nem Moisés ele tinha todo o direito de falar, vocês estão tudo errado. Não vem falar assim não. Vocês estão pensando que estão falando com quem? Mas não, quando o pessoal via, Moisés ele não ficava tentando se defender ou defender o seu direito, ele entregava para Deus. Esse era o homem mais manso do mundo. Teve um momento lá na vida dele que ele perdeu, né? A estribeira lá, bateu na rocha, ele teve problema com a vida dele. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser mansos. Não é fácil a gente ser manso, né? Ter mansidão na maneira de tratar com as pessoas. É fácil? Não é. Paciência. Paciência. Quem acha que precisa de paciência? Eu já vi ele falar, não pede porque vem outro. Meu irmão, a gente precisa sim pedir. Por que não? Não pede porque vem outro. Mas se eu não for exercitado, se eu não for desenvolvido na minha vida, e o momento que eu precisar disso? E o momento que eu estiver enfrentando uma situação? E como é que eu vou lidar com as pessoas? Como é que eu vou lidar com o meu irmão? Temos que ter paciência. As pessoas são diferentes. Para relacionamento, para você andar, tem que ter paciência. Vai falar com uma pessoa que é gago. Já viu? Eu tive um instrutor de autoescola que era gago. Para mim foi muito difícil fazer aula com ele, porque eu não sabia dirigir, né? E o pessoal não vi, foi reto. Não dava tempo. E a gente tem aquele costume de querer completar a frase. A pessoa não ia falar aquilo, né? Porque a gente não é paciente, né? Daquelas enroscadas, né? Aí você tem que completar porque você quer adivinhar o que o indivíduo vai falar. A gente às vezes não tem paciência de esperar. Na realidade, nós somos uma geração que nós queremos um negócio para ontem. Não tem paciência. Você vê, você chega em casa, preguiça. Às vezes a pessoa pega um saquinho, abre, põe no prato, 2 minutinhos ali no micro-ondas, 3. O meio está pronto. Tchau, sei lá, qualquer coisa. Antigamente não era assim, né? Tinha que cortar a lenha, deixar secar, aí tinha que fazer aquele, né, fogo no fogão a lenha, até o negócio pegar. Cozinhar feijão, então a lenha começou a demorar mais que o fogão a gás, tinha panela de pressão, tinha que esperar o negócio cozinhar. Não é verdade? Depois de lavar aquela panela, como é que fica cozida na lenha, fica bonito, uma coisa, né? Para limpar, né? Era uma vez que tinha que esperar mais, tinha que passar viajar então. Internet. A gente está aqui no Japão, eu lembro que eu fui para o Brasil aqui, a gente, né? Você clica, é relativamente rápido, mas quando eu fui para o Brasil, eu quero mostrar um negócio, falei, nossa. Isso não tem problema, você vê que está hoje, né? Aí tá, fomos almoçar, fomos fazer não sei o quê, voltamos, o negócio vem carregando. E a gente está tão acostumado com o negócio para já, que a gente não tem paciência. Não é verdade? A gente evangeliza para nos converter. Não, evangelismo tem que aceitar agora. Eu lembro do irmão, ele falou assim, olha, eu fiquei 12 anos ali, ó, até um indivíduo. Mas não, você fica 12 anos ali. 12 anos, meu irmão falou, fiquei 12 anos até esse meu amigo aqui, ó. Tem para ele. Não, é tempo, hein? Tem que ter uma paciência de Jó. Não é verdade? Mas nós não temos às vezes. Agora Paulo fala que você precisa ter paciência. Você precisa aprender a suportar uns aos outros em amor. A gente tem que ser tolerante. Né? A gente não pode ser tolerância zero. Tinha um personagem que era tolerância zero?
Eu posso ter certeza, se nós tivermos dificuldade em uma dessas áreas, pode ter certeza que Deus providencia que a gente esteja trabalhando. Eu tinha um negócio de achar pedra, no Brasil tinha que escolher o arroz, feijão, deixar. E nossa, eu ficava muito bravo quando achava, e era batata mesmo, parece que só saía do meu prato o negócio. Era escolhido, só saia do meu prato. Eu acho que, se eu fosse cristão na época, eu ia dizer, isso é para você ser mais tolerante, perdoar e tudo mais. Então, meu irmão, Paulo fala, nós temos que suportar uns aos outros, mas não é suportar de qualquer maneira, suportar em amor. Sermos mais tolerantes. Dá para você conviver se você não tiver tolerância? Dá? Se a pessoa não souber suportar, perdoar, dá para conviver? Você consegue conviver se você for extremamente? Não. Comigo assim, ó, eu vou uma vez e acabou. Nossa, então não tem como falar, porque as pessoas sempre vão falhar. E a gente também vai falhar. Então Paulo está falando, olha, vocês têm que viver uma vida digna da vossa vocação. E tem que ser diferente de quem está lá fora. Não é verdade? Tem que ser diferente. Eu já vi casos de pessoas que eu não converso mais com um familiar, pessoa não cristã. Quanto tempo? Já tem 10 anos. Porque fez um negócio para mim e acabou. Não tem gente que às vezes até parente. Agora você imagina a pessoa que é cristã. Agora, e aquele irmão? Não conversa com o irmão. Mas que cristão que é você? Eu pedi perdão para Deus, mas ele não mais. Então Deus é obrigado a te perdoar, mas você não tem que perdoar ninguém. Fica alguma coisa meio estranha. Fica alguma coisa que não tem muito a ver com o tipo de vida que Deus espera de um cristão. Então, tudo isso que Paulo fala aqui, diz respeito a qualidades que a gente tem que desenvolver na nossa vida. Tem que ser desenvolvida, porque por mais que nós conheçamos a Deus, mas vai ter que ser desenvolvida. Eu achei bonito quando o irmão testemunhou na semana passada, que quando aconteceu um problema ali na fábrica, veio um sentimento assim, mas ele orou e Deus foi trabalhando aquilo, e depois tirou. E isso é ser cristão, não é só, não, eu sou perfeito, não tem raiva de ninguém. Nunca fiquei. Não, às vezes, pode vir sentimentos, e aí vem esse trabalhar de Deus. Deus me ajuda a você trabalhar nessa área. Me ajuda. Chega alguém e fala assim para você, nossa, o teu serviço, hein? Não, tem você. E fala um monte, aí você sai de lá e glória a Deus, aleluia. Nossa, como que você sai feliz com o que seu irmão falou? Lógico que não. Humanamente falando, essa pessoa fica triste, chateada. Agora, como que ela vai lidar com isso? Se ela for cristã, vai lidar de uma maneira diferente, da perspectiva de Deus. Como é que Deus quer que eu venha agir? Como é que Deus quer que eu venha reagir? Perdoar? Não perdoar? Como é que Deus espera que eu venha proceder? Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meu amado, dessa unidade, ele está falando que é conquistada com esforço. Andar em unidade exige esforço. Por quê? Porque eu vou ter que contribuir para que haja unidade. Não tem como. É aquele negócio, por que Jesus fala bem-aventurados pacificadores, né? Qual a diferença do pacificador e de alguém que não é pacificador? O pacificador é aquele que quando ele vê um negócio pegando fogo, em vez dele. Tem gente que vai e joga lenha, né? Tem gente que vai e tira a lenha, né? Pô, esse irmão, é verdade, quantos venenos, sei o quê. E aí ele aumenta o negócio. O pacificador não, talvez não foi isso. Talvez a pessoa não. De repente ele ficava um dia mal. Ele tenta contornar, ele tenta aproximar e não separar. Ele tenta, de alguma maneira, ser aquele que vai criar um vínculo de paz, de amor, de perdão. Tem que ser esse o nosso papel. Não é verdade? Tem que ser o nosso papel. Tive uma experiência, uma vez uma irmã, um irmão brincou, fez uma brincadeira, e aí tem que tomar cuidado também, tem gente que é mais brincadeira, tudo, né? Ele fez uma brincadeira, mas não fez por mal. E a irmã tinha ficado muito chateada. Muito tempo atrás. Ela chegou, não, porque eu vou falar um monte para esse irmão, um monte já se viu, não sei o que, estava muito brava. E eu não tirava razão dela num certo sentido, por quê? Porque ela tinha ficado ofendida. E aí ela, não, vou conversar com ela. Ixi, se ela for conversar agora, não vai prestar. Não é verdade? Eu disse, minha irmã, antes de conversar, ora, pede para Deus, né? Está preparando o momento certo. Pensa, talvez o irmão nem fez por mal, talvez ele nem achou que você tinha ficado chateado e tudo mais, né? Se acalma, tá. Aí passou uma semana, ele foi conversar com o irmão. Aí falou, olha, você fez um negócio, nossa, eu não tive a intenção. Não tive a intenção de te ofender, nem, né? Então você me perdoa, não vou brincar mais. Mas não foi minha intenção. Oraram, choraram, perdoaram.
continuaram amigos, irmãos, não mudou nada, não teve aquele negócio, não, perdoou, tá, mas você lá é o quê? Ele não conversa mais comigo. Não, houve perdão, houve restauração, né, de comunhão. Isso não é diferente do que acontece, em geral, vamos falar com todos, mas em geral, lá fora, com alguém que não conhece Deus? Não é diferente? Porque a ideia é a seguinte: nossa, você vai perdoar? Essa pessoa fez? Nossa, não, se fosse comigo, não deixava quieto, não. Vai deixar quieto? Só falta falar, nem na escola, encosta aqui, e tira a mão. Mas a atitude cristã é diferente. E faz diferença. E Paulo está falando isso porque ele sabe que isso faz diferença. Então, quando ele fala esforçando diligentemente, não é esforçar um dia, não, é algo contínuo. Tem que haver um esforço da minha parte, da sua parte, da parte do cristão, para que haja unidade. Para que todo mundo esteja caminhando, servindo ao mesmo Senhor. Quantas igrejas existem, amados? Depende, igrejas locais, denominacionais, várias. Igreja de Cristo, uma só. Dentro de várias igrejas que existem, com nome, com placa e tudo mais, dentro delas existem aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Todos que estão dentro de todas as igrejas fazem parte da igreja, realmente é igreja no sentido real da palavra? Não, vai ter gente que pertence, vai ter gente que não pertence. Vai ter gente que vai ser trigo, vai ter gente que não vai ser trigo. A Bíblia diz isso. Mas vai ter pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz o seguinte: olha só, há somente um corpo. Não há vários corpos de Cristo. Existe um corpo só, formado por pessoas das mais variadas igrejas, assim, né? Mas é um corpo só. Um espírito. Também foi chamado de uma só esperança da vossa vocação. Só existe um caminho, só existe um meio de salvação, não existe vários meios. Aquela igreja, se ela está pregando o Evangelho de Cristo, é lógico que ali a pessoa ela encontra a mensagem que leva a salvação. Se não está pregando, então não encontra. Mas as igrejas que pregam o Evangelho é um só. Pelo menos tem que ser um só. O Evangelho é um só. Não há vários evangelhos. Há um só Senhor. Há um só, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Quando Paulo fala isso, que é um só Senhor, você sabe o que nos divide? É porque cada um está servindo, às vezes, um Senhor diferente. Se todo cristão estiver servindo o mesmo Senhor, a unidade vem do Senhor, não é? Porque nós não pensamos igual a todos, mas a unidade que nós temos aqui é a unidade em Deus. Em Deus é possível haver unidade. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Evangelho, uma só esperança de salvação. Isso daí tem que ser único para qualquer igreja verdadeiramente cristã. A unidade cristã, ela é fundamentada em Deus, não é nas opiniões. Porque se depender de opinião, meu amado, eu vou só me relacionar com quem pensa igual a mim. Não é verdade? Quem pensa diferente não me relaciona. Mas quem pensa exatamente igual, me relaciona. Agora é lógico, é unidade na fé, unidade naquilo que é fundamental. Tá? Agora, outras coisas, é lógico que há diferença, é lógico que há preferência, isso é natural. Mas naquilo que diz respeito aos ensinos, à palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, isso tem que haver unidade. Se não houver unidade nisso, pode até ter nome de igreja de que é cristão, mas não é no sentido bíblico da palavra. Tá? A unidade cristã ela é fortalecida também na diversidade. Quando a gente continua lendo aqui, olha, o que Paulo diz? Que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Meu amado, Deus ele vai conceder graça, vai conceder dom, capacidade a cada cristão, para que cada um contribua para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja seja edificada. Versículo 11, ele vai dizer o seguinte, olha: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Estão falando de dons ministeriais. Aqui são pessoas que Deus concede à igreja como um presente, como um dom à igreja para a edificação da igreja.
Não é para a edificação deles ou dos seus ministérios ou algo desse tipo, assim, não. Quando fala que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o versículo seguinte diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eu nunca esqueço quando eu fui num estudo que foi ministrado pelo Dr. Scherer, e ele falou o seguinte: a função, seja do pastor, do líder, não é ele brilhar, é ele limpar os faróis, é ele capacitar outras pessoas a conhecer mais a Deus e a Bíblia e desenvolver os seus dons, os seus talentos, para que a igreja brilhe, não ele. Não ele. Eu gosto muito de ler. Uma vez eu li um relato de uma pessoa que foi no século passado. Ele foi em 2 igrejas. Uma ele foi pela manhã, outra foi à tarde. E quando ele foi pela manhã, na igreja ele disse: nossa, mas que pregação, que pregador tremendo, que sugoi. Eu acho que não falo sugoi aqui no Japão, na Europa. Mas ficou impressionado. E à tarde, quando ele vai na outra igreja, ele sai e vê se você consegue perceber a diferença no comentário. Que Jesus maravilhoso! Alguém conseguiu perceber a diferença do comentário dessa mesma pessoa? E aí eu penso que isso aqui encaixa bem naquilo que João Batista falou e é algo que nós queremos tomar para a nossa vida. Importa que Jesus cresça e que nós diminuamos. Meu amado, quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é uma pessoa individualmente. É lógico que pessoas que às vezes vão se destacar e tudo mais, mas a função do pastor, do profeta, do evangelista, pastores e mestres, alguns até juntos daqui, dizendo que são dons que estão ligados, falando lá de Timóteo, quando Paulo fala que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Então tem gente que coloca esses dois dons como casados, né? Com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço. Então a função é ele ajudar outros a crescer. Eu gosto muito de ensinar, dar aula. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma classe bíblica, quase todo mundo está participando. Qual a intenção? Eu sei tudo? Lógico que não. Mas é contribuir para que a igreja possa crescer, que outras pessoas possam aprender, conhecer um pouquinho mais. Tá? A gente estava falando sobre a Bíblia. Tem gente que, eu creio que você já pode até questionar sobre isso. Mas a Bíblia foi escrita por homens. E a verdade, você sabe como é que surgiu a Bíblia? Você sabe como é que foi tudo? Em que matéria foi escrito? Quanto tempo levou? Como é que eles decidiram quais livros eram, quais não eram, inspiraram? Só para a gente saber tudo, mas se nós somos cristãos, nós temos que procurar saber o máximo possível daquilo que nós cremos. Como é que surgiu e tudo mais. Então, por exemplo, fazer a graça é uma maneira de eu estar exercendo isso daqui. De tentar ajudar outros a crescer. Até o ponto que dali a pouco eu falo assim: olha, bom, agora vou botar outro irmão. Não que eu não vou deixar fazer. Agora esse irmão ele vai estar também fazendo. Ele vai poder fazer com outros. Ele vai poder ensinar para outros. Não é verdade? Ele vai poder transmitir para outros. Por quê? Porque ele aprendeu também. Então, essa é a função dos pastores, profetas, evangelistas, mestres, é ajudar as pessoas a desenvolver os seus dons, conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, ser preparado para estar servindo para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo diz o seguinte: olha, a fé, a unidade é fortalecida na diversidade. Por quê? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai ter todos os dons. E eu não conheço ninguém que tenha todos os dons. Dias eu estava assistindo um estudo e o pastor ele falando o seguinte: olha, ele estava falando assim, eu tenho um pastor que Deus colocou para trabalhar junto comigo na igreja, uma igreja muito grande lá no Brasil, muitos membros, então às vezes precisa de mais de um pastor, porque não tem como, né? Uma pessoa só às vezes não dá, não tem como, não dá conta. E ele falou assim: olha, e eu louvo a Deus, por quê? Porque eu sou muito ruim nessa. Se tiver que fazer, eu falo, mas eu não sou bom nessa questão de parte burocrática, de administrativo e tudo mais. Eu sei que não é uma coisa assim que se precisar eu faço, mas tem uma área que eu sou muito ruim, eu não tenho aquela habilidade. E o que Deus fez? Colocou ali o pastor para trabalhar comigo, para ajudar na igreja, e graças a Deus ele é bom. Ele é bom nisso. E eu sei que foi Deus que colocou. Por quê? Porque a gente não é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo, amados. Ninguém sabe tudo. Ninguém tem todos os dons. Você vê uma placa assim, ó, vem aqui, que tem aqui o pastor, sei lá, que tem todos os dons. Paulo provavelmente tinha muitos dons. Mas todos os dons, tem vários, não tem só os dons sobrenaturais, mas tem outros dons
hospitalidade é um dom. Misericórdia, aquela pessoa que é misericordiosa, tem gente que tem um dom. Tem gente que ajuda, mas tem gente que ele já é da pessoa. É natural da pessoa. Então, e eles são acrescentados pelo Senhor. Então aqui, Deus concede dons à igreja para a edificação da igreja. Não é para exaltação do indivíduo, para ele se achar acima dos outros. Nós tivemos um irmão que era presbítero, hoje ele é pastor, mas ele era presbítero. E ele foi falar, uma vez, com alguém que, acho que era um pastor, de algo assim, não sei do que eles estavam conversando, né? Mas eu sei que a pessoa olhou ele assim, o que você é? Ela falou para ele, quando você for pastor, você vem e fala comigo. E aí? O dom ou posição não é para exaltação da pessoa, não é uma hierarquia que você está por cima ou está por baixo. Pelo contrário, os dons são dados à igreja para a edificação da igreja, para a edificação das pessoas, para que a igreja ela possa crescer, as pessoas possam amadurecer. Paulo diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, daquilo que cremos. Por que tem que ser ensinado? Porque senão, meu amado, por que Deus concede pastores, mestres? Porque senão, cada um vai ensinar. Por que muitas cartas das Escrituras foram escritas? Se você for olhar, você vai ver que lá no começo do cristianismo começou a surgir muitos ensinos, e muitos ensinos não tinham nada a ver com a Bíblia. Então o povo houve a necessidade de ser ensinado. Para não acontecer isso aqui que Paulo fala, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Se nós não conhecermos a palavra, se nós não nos firmarmos na palavra, aí, meu amado, é muito fácil a gente ser levado por qualquer coisa, que às vezes não tem nada a ver com o Evangelho. E com toda sinceridade, se uma pessoa não estiver seguindo a verdade, ela nunca vai chegar onde a verdade leva. Não é verdade? Ó. Para isso a gente tem que ter humildade, como Paulo falou. O pastor, numa reunião de pastores que teve aqui em Roma Massa, tinha vindo do Brasil. Ele falou assim, olha gente, eu já era pastor, mas quando eu comecei a estudar um pouco mais da Bíblia, teve muita coisa que eu tive que rever. Porque não que eu era perfeito, não era, mas tem muita coisa que às vezes eu achava que era de um jeito, mas eu nunca tinha realmente estudado para saber se era daquele jeito que eu pensava. Por quê? Porque eu tinha visto outros fazerem. E eu tive que ter humildade para reconhecer, nossa, eu preciso aprender. Se a gente não tiver esse tipo de coração de humildade, a gente não aprende. Tenta ensinar o Evangelho para alguém que não é cristão, mas que ele acha que é cristão. Tenta evangelizar alguém que ele já acha que ele é cristão, mas ele nunca de fato recebeu a Cristo na sua vida. É fácil? Não, mas eu já tenho. Não, mas isso eu já sei. Não, mas eu não preciso. Difícil. Difícil. Por isso, meu amado, a primeira coisa para a gente aprender, para a gente crescer, que a gente precisa reconhecer, olha, preciso aprender. Preciso aprender. Tem um hino que fala assim, tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e obedecer. Então Paulo diz que são colocadas essas pessoas para ajudar as pessoas a crescerem. Ele está dizendo que essas pessoas são perfeitas? De maneira nenhuma, meu amado. Eu não conheço nenhum pastor, nenhum obreiro, ninguém que seja perfeito. Mas nós temos que pedir graça de Deus para juntos crescermos. Todos nós, um vai contribuindo para que o outro cresça. E aquilo que nós recebemos, que Deus vai acrescentando na nossa vida, não é simplesmente para nós, ou para o nosso próprio benefício apenas, ou simplesmente para nossa alegria, né? Para nossa alegria apenas. Não! É lógico que se você é usado por Deus, se Deus te dá um dom, se Deus te capacita, você vai ficar alegre, vai ficar feliz, você vai te encher de alegria. Mas se você não entender para que Deus te dá isso, fica sem propósito. É para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Essa que a gente vai crescer e cada vez mais nos parecemos com Cristo. Meu amado, a gente tem que levar as pessoas a se parecerem com Jesus Cristo. É muito perigoso quando a igreja ela começa a se parecer com um modelo, com um ou com o outro, e não com Cristo. E não com Cristo. Nós temos que fazer seguidores de Cristo. Pessoas que se pareçam com Jesus Cristo. Ajudar a Cristo seja formado na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Aí no versículo 13 em diante diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Para que haja um crescimento em tudo. Mas o crescimento naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, não é do jeito que eu quero, conforme Deus quer, de acordo com a direção de Deus, de acordo com o propósito de Deus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda justa, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja edificada, quando a gente fala de edificar, não é só a questão da edificação das pessoas a nível pessoal, mas como um organismo vivo. Ela vai ser edificada e ela vai crescer, ela vai atrair outras pessoas, ela vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Paulo ele sabe, mas que se a igreja, para ela fazer diferença, tem que ter unidade. Ele sabe que para isso vai depender muito da maneira que os cristãos vivem, da maneira como eles procedem, do relacionamento que eles têm entre si. Vai depender muito disso. É muito fácil ele falar assim: não gosto do irmão, não vou mais dizer. Mas isso não é crescimento. Isso não resolve o problema. Na verdade, a gente vai ter que aprender a conviver, a amar, a perdoar, a crescer. Então Paulo sabe que é necessário uma conduta cristã, que é necessário que nós sejamos alicerçados em Deus, que é necessário que nós sejamos ensináveis, que a gente entenda que cada um está dentro da igreja para contribuir para que a igreja seja edificada, seja fortalecida, para que a própria igreja venha crescer. O corpo não cresce uma parte só, sozinho, todo o corpo contribui para o seu próprio crescimento. Não é? Nós somos uma das figuras que Paulo usa, numa das suas cartas, da igreja como um corpo. E cada pessoa como parte desse corpo. E para que o corpo cresça, todos os órgãos têm que estar desempenhando o seu papel e a sua função. Não é verdade? A cabeça é Cristo, a cabeça é perfeita. É nele que nós crescemos. A cabeça ela vai coordenar todo o corpo, todas as funções do corpo. Eu tenho certeza que a cabeça que é Cristo ele faz tudo certinho. E coordena certinho. O corpo não obedece, né? A cabeça manda pegar o copo e a mão não vai, né? Então Jesus Cristo ele vai coordenar todo o crescimento do corpo. E aí vai depender de nós, como cristãos, cada um fazer a sua parte dentro desse corpo, que é a igreja, com os dons que recebeu de Deus, com aquilo que Deus vai apresentar na nossa vida, para que a gente contribua, para que outro irmão seja edificado, a vida de outro seja abençoada, de modo que Deus dessa maneira vai alcançando, não só abençoando os que estão dentro, mas vai crescendo, vai sendo acrescentado pessoas, não no sentido, tá? No sentido, a esse corpo, para que ele venha ser edificado, ele venha crescer, que ele venha fazer diferença. Diferença. Depende de quem? Não depende de uma pessoa, não é uma pessoa que faz tudo. A igreja é um corpo. Todos têm um papel dentro desse corpo. E Paulo está falando o seguinte: que Deus colocou pessoas para ajudar a crescer, e o próprio corpo, conforme ele vai amadurecendo e crescendo, ele mesmo vai aumentando, ele mesmo vai sendo edificado em si mesmo, em amor, ele mesmo vai crescendo, mas vai crescendo, se seguir esse processo, vai crescendo de uma maneira saudável.
É desejo de Deus? É desejo de Deus. Tem que saber se também é desejo nosso. Para que isso aconteça, eu vou ter que rever, eu tenho que estar disposto a rever a maneira como eu vivo minha vida, se eu vivo uma vida digna do Evangelho. Não é verdade? Eu vou ter que ver no que está firmada a minha fé. Eu sou uma pessoa que está disposta a aprender. Eu sou uma pessoa que está disposta a contribuir com a minha vida, com os dons que Deus me der, com aquilo que Deus vai acrescentar na minha vida, para que a igreja seja edificada e outras pessoas sejam abençoadas. Porque não adianta eu desejar que isso aconteça e eu não estiver disposto também a colocar a minha vida ali para que Deus trabalhe, para que Deus age, para que Deus venha fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida, para que minha vida se torne parte desse corpo, e não só parte, tá? A gente não é uma pizza que está lá e não serve para nada. Não, Deus quer que a gente seja uma parte integrante desse corpo que esteja funcionando. Tá? Esteja funcionando, porque senão o negócio não funciona, é que nem aquele galho que Jesus fala, né, que não produz fruto, ele é cortado. E eu creio que não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que realmente a nossa vida seja edificada, que a gente venha dar unidade, que a gente venha amar, que a gente venha viver uma vida digna de alguém que foi alcançado por Jesus Cristo, para que realmente a igreja faça a diferença e como o corpo de Cristo ela seja edificada e ela também venha ser de edificação na vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedir a Deus que Ele nos capacite. Nós realmente estamos assumindo o papel que Deus espera de cada um de nós dentro do corpo de Cristo, é a igreja. E pedir a Deus, nos ajude, Senhor. Naquilo que eu não sei, tem dificuldade, então Senhor me ajude. Deus vai ajudar, Deus vai capacitar, Deus vai colocar pessoas, tem outros irmãos, tem outras pessoas dentro do corpo de Cristo que estão aí e que eu creio que Deus permite estar para contribuir para que a igreja cresça, para que você cresça e de igual modo a tua vida também, meu irmão, é o instrumento de Deus para que a vida de outras pessoas também cresça. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e pudesse orar ao nosso Deus. Nessa oração, meu irmão, pense na pessoa que está do seu lado, vem por trás. Como é que é a sua relação, o seu sentimento com os irmãos, com a igreja? Você deseja andar em unidade? Você deseja ser bênção na vida daquele que está do seu lado? Você deseja que Deus use a tua vida, os dons que Ele te concedeu, para que outras vidas sejam edificadas? Você deseja que o teu irmão desenvolva, seja aperfeiçoado, venha crescer em tudo aquilo que Deus tem para a vida dele? Será que nós queremos contribuir para que as pessoas conheçam mais a Cristo, conheçam mais ao Senhor, sejam edificadas no Senhor, sejam bênçãos nas mãos do Senhor? Se sim, qual seria a tua oração hoje a Deus? O que você falaria para o Senhor? Então vamos orar. Mas eu gostaria que você orasse. Você falasse para o Senhor. Você se perguntasse: o que eu tenho a oferecer ao Senhor? Como é que eu posso contribuir? De que maneira eu posso deixar Deus usar a minha vida para de algum modo ajudar que a igreja, o meu irmão, que aqueles que não conhecem o Senhor, venham conhecer o Senhor e ser edificados? Você sempre pode fazer algo. Você sempre pode usar o dom que Deus te deu. Pode pedir ao Senhor que te dê capacidade, seja aquilo que for necessário dentro da casa do Senhor. Esse ano, mês do ano, tinha proposto no coração, já faz tempo que eu queria fazer isso. Quero contribuir para que as pessoas conheçam mais a mim. Como que eu posso fazer isso? Está uma classe bíblica. É igual eu vou estudar.
Passar o máximo que puder passar para que as pessoas conheçam. Então eu posso fazer isso? Deus tem me ajudado a fazer isso? Então eu vou fazer isso. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. É esse ano. E você, meu amado? Já orou ao Senhor? Já pediu ao Senhor? Deus, o Senhor tem colocado no meu coração. Que eu possa contribuir para que esse corpo ele seja edificado. Para que vidas sejam abençoadas. É dispor do seu tempo? É distribuir o poder? É evangelizar, seja pela internet, seja por mídias? É montar um grupo de intercessão? Um grupo de estudo? Não sei. É tirar tempo com as pessoas? Né? Tem várias maneiras como você pode ser usado por Deus, como você pode deixar Deus usar a sua vida para a edificação da casa do Senhor, da vida de outras pessoas e também daqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que eles venham conhecer o Senhor. Então, meu pai, nessa oração, eu gostaria que você, eu vou orar aqui de modo geral, mas eu gostaria que você, no seu lugar, você orasse ao Senhor, pedisse ao Senhor uma direção, colocasse sua vida à disposição do Senhor, para que Ele te ajude a estar descobrindo qual é o teu papel, o que Ele quer fazer através da tua vida, para que outras vezes sejam edificadas. Pai, Senhor, nós queremos te agradecer a Ti, Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor colocou, meu Pai, pessoas na nossa vida, no nosso caminho, ó Pai. Pessoas, meu Deus, que tiveram paciência conosco, ó Pai. Meu Deus, pessoas que nos amaram, Pai, que nos apresentaram a Cristo, meu Deus, que nos ensinaram, meu Deus, que puderam estar tirando tempo, ó Pai, para que nós pudéssemos, meu Deus, te conhecer, ó Pai. Que nos ajudaram, meu Deus, a crescer um pouco, Pai, na fé, a conhecer um pouco mais do Senhor, ó Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei, ó Pai, que cada vida que aqui está, Senhor, meu Deus, de alguma maneira, ó Pai, através de alguém, ó Pai, ou através de alguma coisa, ó Pai, que alguma pessoa fez como cristão, Pai, em prol do Teu reino, ó Pai, venha te conhecer, ó Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, nesta noite, ó Pai, Tu conheces cada um, meu Deus, Tu sabes, ó Pai, aquilo que o Senhor tem na vida de cada um, Pai, os talentos, os dons, as capacidades, meu Deus, que o Senhor distribui como o Senhor quer a cada um, Pai. Tu sabes como quer usar cada vida, Pai. E eu sei que é Teu desejo, meu Deus, que a Tua igreja, Pai, ela amadureça, ela cresça, ela venha a ser edificada, meu Deus, e vidas venham, meu Deus, fazer diferença, Pai, aqui dentro e lá fora, meu Deus. Mas para que isso aconteça, Pai, é necessário, Pai, nós venhamos a crescer, nós venhamos a aprender, e nós venhamos, meu Deus, te conhecer mais e mais, ó Pai. Nós venhamos estar dispostos, meu Deus, a colocar a nossa vida, Pai, à disposição do Senhor, Pai, para que o Senhor venha trabalhar em nós, para que o Senhor venha trabalhar através de nós, Pai, para contribuirmos para que a Tua igreja cresça, para que a vida de outras pessoas seja edificada, para que a vida daqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, eles possam te conhecer, meu Deus. E eu oro a Ti, meu Deus, que eu possa estar ouvindo a oração de cada filho Teu, Pai, que está aqui, Senhor. Tu sabes, meu Deus, a necessidade de cada um. Tu sabes daquilo, meu Deus, que o Senhor quer fazer na vida de cada um, Pai. E como quer fazer, ó Pai. E meu desejo, Pai, a minha oração, meu Deus, é que o Senhor venha concretizar na vida do Teu povo, ó Pai. De cada filho Teu que aqui está, Senhor. A Tua vontade. O Senhor venha estar concedendo para os dons que o Senhor tem a cada um, meu Deus. O Senhor venha estar usando a vida dos Teus filhos como instrumentos para a edificação da Tua igreja, ó Pai. Para a edificação de vidas, Pai. Para que a Tua igreja cresça para a glória do Teu nome, Pai. Pegamos a Ti nessa noite toda a honra, todo louvor, meu Deus. Reconhecendo, Pai, que nós precisamos do Senhor, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a colocar a nossa vida, Pai, à disposição do Senhor, Pai. O que eu peço a Ti seja em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Mas que Deus te abençoe, que Deus possa te usar, que Deus possa te capacitar para você estar sendo tudo aquilo que Deus quer que você seja. Como está aparecendo
mais e mais por Jesus Cristo, cada dia da tua vida. Amém? Deus te abençoe.